Apesar dos problemas extra-campo, o Flamengo não tem tido em campo uma perda de rendimento, né, por conta dos problemas que a sua diretoria, na maioria das vezes, tem criado, os problemas que ela tem trazido para o ambiente do clube. Isso não está aparecendo em campo, não está aparecendo nas atuações do time do Felipe Luiz, que hoje conseguiu uma virada importante contra um adversário que, historicamente, é difícil para o Flamengo. Foi a primeira vez desde que o Bragantino subiu à primeira divisão que o Flamengo venceu em Bragança Paulista. Então, recentemente teve derrotas até acachapantes jogando por lá, tomou um 4-0 um dia desses. Então, é um campo historicamente difícil para o Flamengo. Enfrentar o Bragantino como visitante historicamente é difícil para o Flamengo. A primeira vez que ele jogou especificamente no Cícero de Souza Marques, enquanto na Bia Bichedi passa por reformas. E o Flamengo conseguiu reagir muito bem dentro de um panorama adverso, no sentido de sair atrás, né? O Flamengo toma um gol com 8 segundos ali dentro do segundo tempo e reage muito bem no jogo, empilhando oportunidades, empurrando o adversário para trás, criando muito. Eu acho que tem várias notas positivas aí nesse jogo do Flamengo. O Pedro como titular, inicialmente, foi interessante, né? Primeira vez que ele sai jogando depois daquela confusão com o Felipe Luiz. Tinha marcado o gol no jogo anterior com o Fluminense, ganhou a possibilidade de ser titular, jogou a partida inteira. No segundo tempo, o Alacian de novo entrando muito bem, né? Incrível como esse garoto cada vez mais tem pedido passagem, tem entrado bem nos jogos do Flamengo. É dele o passe para o gol da virada. O gol marcado pelo Wesley, que termina por ser também uma das grandes histórias do jogo, né? O Wesley está vendido para Roma, fez hoje a sua despedida, muito provavelmente a despedida com a camisa do Flamengo, e marcou um gol de vitória, marcou um gol de virada num jogo complicado. Então foi muito importante para o Flamengo sob vários aspectos essa vitória, né? Citei aqui alguns individuais, a questão do ambiente também, e claro, por fim, e não menos importante, longe disso, aliás, a tabela de classificação. Com o empate do Cruzeiro em Itaquera contra o Corinthians, o Flamengo trouxe para um ponto essa diferença, né? Um ponto, se não me engano, né, Gui? A diferença agora entre eles, um ponto, 34-33, e o Flamengo ainda tem um jogo a menos. Então, por pontos perdidos, o Flamengo nesse momento é o líder do Campeonato Brasileiro. Claro que ainda vai ter que fazer esse jogo e confirmar essa questão. Mas a noite em Bragança, eu acho que foi de ótimas, excelentes notícias para o Felipe Luiz, para o Flamengo e, por consequência, para o torcedor flamenguista também. Flávio Prado, vitória maiúscula do Flamengo por todos esses fatores que nós citamos aqui na abertura. Não vencia, aliás, tem um dado aqui, ó. O Flamengo vence, né, o Bragantino como visitante pela primeira vez neste século. Tem os números aqui: 2020, 1-1, 2021, 1-1, 2022, 1-0, aí foram 2 empates, né? E depois 2 derrotas do Flamengo, 1-0 e 4-0, 22 e 23. Aí 24, 1-1 novamente, e agora essa vitória por 2-1. Flávio, por todo o contexto da crise do Flamengo, demissão do Runco, Pedro, que hoje foi titular, enfim, é uma vitória maiúscula pela crise e pelo adversário, que é um adversário fortíssimo e que sempre complica, não só para o Flamengo, mas para adversários que estão na briga com o Flamengo. Boa noite, Flávio. Boa noite, Guilherme. Boa noite, amigos. A direção do Flamengo está tentando atrapalhar, né? Eles estão... Os influencers também tentam. Eles... horrível, aliás. Mas e essa coisa tem importância hoje no cenário do futebol. Pois é, hoje eles têm importância. No Flamengo eles têm importância. Essa é a diferença do Flamengo e do Palmeiras. O Palmeiras é blindado a esse tipo de coisa. Mas a verdade é que o time do Flamengo superou também essa adversidade e ganhou uma partida onde eu realmente tinha muita dúvida se ia conseguir. Até pelos números que você colocou, pela tranquilidade do Bragantino. O Bragantino fez 1-0 e o Flamengo virou com paciência, com tranquilidade e acaba trazendo 3 pontos para casa que são fundamentais, até pelo que já foi colocado pelo Raí. Ele fica 1 ponto atrás do Cruzeiro com um jogo a menos. Que é contra o Sport. O Sport acabou empatando com Vitória na Bahia, quer dizer... Vai ter que fazer. O normal é que ganhe, mas enquanto não tiver o ponto, não. Mas ele tem toda a condição de passar o Cruzeiro, como o Palmeiras também. Isso. Palmeiras com a vitória de hoje, o Palmeiras tem 2 jogos a menos, também pode passar. Então, em tese, o Flamengo seria líder, o Palmeiras segundo e o Cruzeiro terceiro. Se todo mundo tivesse com o mesmo número de jogos, e Palmeiras e Flamengo vencessem esses jogos que eles têm a menos. Por hora, o Flamengo obteve um resultado importante, onde poucos vão conseguir. Não é fácil ganhar lá em Bragança e o Flamengo traz essa vitória realmente fundamental. Lá na chegada, naquela reta final, quando eu acho que esses 3 vão estar lá brigando, Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo, esse resultado pode fazer diferença a favor do time do
do Flamengo. Se bem que o Palmeiras ganhou lá também, né? Ganhou isso. Também de virada. Exatamente, foi. Então agora cabe ao Cruzeiro, que teve dificuldade no jogo de Minas para ganhar, ganhou com pênalti no final, conseguir alguma coisa em Bragança também, sempre baseado na briga com os 3. Estou falando especificamente de um adversário que é chato, mas claro, não é assim, né? Não é um campeonato entre os 4, não é só contra o Cruzeiro. Mas em tese, quando você arranca, quando um time que está brigando pelo título arranca um resultado desse, ele obriga os outros a fazer alguma coisa parecida para não ficar para trás. E, Piperno, vitória do Flamengo por 2-1. Em tese, o pior da rodada foi o Cruzeiro, que empatou com o Corinthians e acaba nessa questão de pontos, imaginando que Palmeiras e Flamengo vençam os jogos atrasados. Em tese, nessa rodada, o pior foi o Cruzeiro. E era, teoricamente, o que tinha mais facilidade. É verdade. O adversário menos difícil, pelo menos antes do jogo, pelo momento, era o Corinthians, né? Do que o Fluminense no Rio e do que Bragantino em Bragança. Concordo. Piperno, vitória do Flamengo, 2-1 contra o Bragantino. Muito boa noite, Fábio Piperno. Boa noite, Guilherme Silva, os colegas, um abraço à nossa audiência. Sem dúvida, foi um resultado excelente do time do Flamengo, porque, veja, até o gol do Wesley, enquanto o jogo com aquele placar de 1-1 favorecia demais o Palmeiras, que tem um jogo a menos que o Flamengo. Então, até aquele momento, o Flamengo tinha 31-29 e o Palmeiras com um jogo a menos. Então, o Palmeiras, em tese, poderia ultrapassar o Flamengo. Agora não. Agora o Flamengo volta a abrir 4 pontos com um jogo a mais, mas de qualquer forma ele não vai ser alcançado pelo Palmeiras. E lembrando que no segundo turno esse confronto direto será no Rio de Janeiro, né? Mas esse resultado também ele já marca um distanciamento desse bloco dos 3 primeiros com a turma de baixo, porque embora o Palmeiras tenha só 2 pontos a mais que o Bragantino, é importante a gente lembrar que o Palmeiras tem 2 jogos a menos que o Bragantino. Então, hoje, a diferença é de 29 a 27, mas o Palmeiras podendo abrir ainda mais do time de Bragança. Então, na verdade, quando o Palmeiras olha para baixo, talvez a preocupação maior seja o Botafogo, um time forte com 25, o mesmo número de jogos. Aí sim, então, é uma disputa parelha. Mas, de qualquer forma, esse é um campeonato que, com esses vários asteriscos, né, a gente vai ter muita dificuldade para, de fato, entender quem é que está na frente, quem é que pode alcançar, porque, vejam, é claro que, no caso do Flamengo, pelo fato de ter o jogo a menos, esse jogo a menos ser contra o Sport, então é óbvio que o Flamengo é favoritaço para pular à frente, até porque o Flamengo precisaria apenas de um empate. O Flamengo empatando em número de pontos com o time de Minas, e aliás, contra qualquer outro time nesse Campeonato Brasileiro, o Flamengo provavelmente vai ganhar no desempate, porque o saldo de gols dele é um negócio estrondoso. O Flamengo só tomou até aqui 6 gols em 15 jogos. O Flamengo sofre uma média de 0,4 gols por jogo. É muito pouco isso, né? Então, até em relação a isso, o Flamengo tem uma vantagem muito grande. De qualquer forma, nós não sabemos em que datas esses jogos serão remarcados. E aí, esses times com jogos a menos, eles correm o risco de ter lá na frente seus jogos muito encavalados com as outras competições. Então é um outro fator para a gente tomar cuidado e ter muita atenção nesse campeonato. Oi? Ou data FIFA. Ou data FIFA, exatamente. Mas aí, né, aí? Que tem time... Aposta, porque o ano ainda tem 365 dias. Né? Minha aposta é que eles serão disputados na data FIFA por isso. Tem 2 fatores. E o Brasileirão já vai a 21 de dezembro. Então, aí, isso que você lembrou, tem 2 fatores em relação ao calendário. Primeiro, na questão de data FIFA, uma coisa é a data FIFA para o Juventude. A outra coisa é para Flamengo e Palmeiras. Sim. Tem um monte de jogador dessas seleções aqui da América do Sul. E o Flamengo, na temporada passada, se recusou a jogar em data FIFA. Exatamente. Por exemplo, tem um jogo marcado para semana que vem, que é da semana de Copa do Brasil, entre Fortaleza e Grêmio, porque esses dois estão fora da Copa do Brasil. Que, inclusive, hoje foi eliminado da Sul-Americana também. Então só tem o Brasileirão agora para disputar. Então vai ter que encontrar esses casamentos, né? A semana de Libertadores e Sul-Americana, dá para pôr esse aqui, aquele ali e tal. O Flamengo está a um passo de anunciar mais um reforço na janela. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, o jogador Emerson Royal, do Milan, aceitou a proposta do mais querido.
Com o assim do atleta, a diretoria rubro-negra agora se concentra em finalizar os detalhes do acordo com o time italiano, com as conversas em estágio avançado e a expectativa de um desfecho ainda nesta quinta-feira. A investida do Flamengo representou uma reviravolta no destino do jogador de 26 anos. Emerson Royal tinha um acerto verbal encaminhado com o Beşiktaşspor, a ponto de exames médicos já estarem agendados. No entanto, uma oferta de última hora do mais querido fez com que tanto Milan quanto o próprio jogador reconsiderassem o negócio, abrindo as portas para a negociação com o rubro-negro. Segundo o próprio jornalista, a insistência do Flamengo levou o presidente do Beşiktaş a se retirar da disputa, deixando o caminho livre para os brasileiros.